Fala galera, como vocês estão? Muito bem. No vídeo de hoje eu quero falar sobre como a preparação para o Enem transformou a minha vida e o que eu aprendi durante a minha preparação do Enem que eu uso até hoje e que eu vou usar, acho que para sempre, assim, porque foi um processo muito transformador. Mas antes disso, né, antes da gente partir pro vídeo, não esquece de curtir, de comentar, de se inscrever nesse canal e de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você acha que esse conteúdo faz sentido, beleza? Espero que vocês gostem, espero que vocês curtem esse vídeo. E, cara, eu acho que grande parte daquilo que eu sei hoje, da personalidade que eu tenho hoje, veio durante essa minha preparação pro Enem, sabe? Porque um processo de estudo para ser aprovado em medicina, ele não necessariamente é só um processo em que a sua cognição muda, né? Em que você fica mais inteligente, você lida com raciocínios um pouco mais complexos, que você faz mais questões e tudo mais. Para algumas pessoas pode ser assim, mas para mim não foi. Justamente porque durante a minha preparação em medicina eu me dediquei muito para realmente me transformar em uma nova pessoa. E como assim? O que eu quero dizer com isso? Cara, eu acho que durante a minha preparação ali para medicina, eu percebi que, sendo quem eu era, sendo aquele rapaz que eu era, não dava, porque à medida que você. Muitas das coisas relacionadas à sua identidade, à sua personalidade, estão relacionadas àquelas coisas que você faz. E daí, se, por exemplo, se eu queria ser aprovado em medicina, eu não necessariamente poderia fazer, por exemplo, ficar acordando muito tarde todos os dias, coisa que eu fazia durante a escola, né? Ou eu não podia ficar passar meu dia todo jogando, justamente porque eu precisava estudar, entendeu? E assim, durante a minha preparação ali no início, eu lembro que eu estava muito imaturo ainda. Eu achava que estudar 2 horas por dia já estava muito bom, e era isso, minha mente ficava super cansada e não conseguia fazer mais nada. Então, tipo, 4 horas e meia da tarde, né, eu estudava de manhã ali no cursinho, eu fiz um ano de cursinho só. Eu estudava ali de manhã no cursinho e à tarde, 4 horas e meia, eu já estava, pô, tá muito bom, já estudei bastante hoje. Coisa que não é assim, a gente sabe que não é assim. E à medida que o tempo foi passando ali no cursinho, eu fui vendo que o pessoal tava ali há muito tempo, há muitos anos, e o pessoal tava ali realmente dedicando a vida, ficando lá até 8 horas da noite, 9 horas da noite, e foi observando essas pessoas que eu comecei a replicar esse tipo eh, de atitude também. Então, eu lembro que ali no meu primeiro ano de cursinho, eu ficava de, pô, 7 e pouco da manhã até 8 horas da noite, por ali, estudando, voltava para casa de ônibus, chegava, ia treinar e tudo mais. E assim, foi uma época muito difícil da minha vida, mas foi muito gratificante também, porque eu, ao mesmo tempo, eu fui mudando nesse sentido de saber que, cara, para eu alcançar coisas grandes, eu preciso me dedicar de verdade, eu preciso me dedicar muito, entendeu? E daí, grande parte daquilo que eu deixei preparado ali para mim, para que eu fosse fazendo, foi se transformando ao longo da minha trajetória. Então teve uma época, por exemplo, que eu comecei a meditar demais, porque eu achava que eu tinha que ter controle emocional, e eu tinha que ter controle mental sobre minha mente, sobre as minhas emoções, sobre meu corpo, para eu conseguir chegar ali na medicina da melhor forma. E isso é verdade, né? Grande parte assim do meu processo se baseou exatamente no controle mental ali por meio, cara, de meditação, por meio de vários desses processos que fazem diferença, entendeu? Você saber respirar influencia muito no seu estado mental e na forma como você lida com as coisas, as dificuldades. E assim, eu comecei a treinar muito mais nessa época também, coisa que eu levo comigo até hoje. Hoje eu medito? Não, hoje eu não medito necessariamente, mas eu sei respirar direito em situações que eu estou um pouco mais nervoso que o normal, porque isso faz parte, né, da nossa vida, a gente fica mais nervoso mesmo. E outra coisa que eu aprendi muito bem e que eu estou desenvolvendo bem mais agora na faculdade é a organização e o fato de ser organizado e ser precavido. Eu aprendi muito isso durante a minha trajetória para medicina, principalmente no último ano, em que eu realmente precisava facilitar minha vida ao máximo em todos os aspectos para eu conseguir me dedicar ao meu sonho, que era estudar medicina, né? E daí eu lembro que eu deixava tudo o mais organizado possível, que roupa eu ia usar, que hora que eu ia fazer determinada coisa, o que eu ia comer, se não desse certo aquele plano, o que eu ia fazer, sabe? Eu deixava tudo o mais organizado possível. E o fato de eu ser precavido me fez descansar em momentos que estava todo mundo tenso. Então, por exemplo, em provas antes da faculdade, que eu fazia uma faculdade, né, eu fazia enfermagem antes de passar em medicina. Em provas da faculdade, estava todo mundo muito ansioso, mas como eu já vinha, de certa forma, me preparando ok antes, eu só chegava ali e me dedicava da melhor forma. E é ainda assim até hoje. Antes da prova chegar, eu já estudo muito antes, entendeu? Justamente porque eu penso em facilitar a minha vida no futuro. Às vezes eu erro, às vezes eu acerto, isso é normal, mas isso é algo que eu fui construindo durante a minha trajetória. E eu aprendi também a me comunicar e aprendi a
diferenciar o que é um bom professor, o que é um mau professor, o que é um professor ruim, quem passa as ideias da melhor forma, e eu venho tentando desenvolver isso até hoje, e meu canal é um reflexo disso, de uma plantação que eu tô, né, fazendo sobre, cara, quem eu quero ser, assim, entendeu? Então, foi durante a minha preparação em que eu passei por várias dessas vertentes que eu comecei a plantar cada vez mais a personalidade que eu quero ter, quem eu quero ser, né? Não só passar em medicina, não só chegar ali e alcançar meu sonho, né, de ser aprovado, mas sim, cara, vivenciar um processo verdadeiro de plantação, entendendo que as coisas levam tempo, entendendo que muitas vezes ali o processo é difícil, muitas pessoas vão desistir, mas isso não necessariamente serve para você, entendeu? Então foi durante a minha preparação que eu vi tudo isso. E tem muitas outras coisas para falar, mas acho que o grande ponto, a grande ideia desse vídeo já foi passada sobre, cara, durante a trajetória você ir reconhecendo aquilo que você precisa fazer para se tornar quem você quer ser, entendeu? Mesmo que você faça algumas coisas agora que você não vai fazer no futuro, mas durante a sua preparação, viva todas as fases possíveis e aproveite isso ao máximo. Essa é a ideia que eu gostaria de passar nesse vídeo de hoje, espero que tenha feito sentido. Não esquece de curtir, de comentar, de se inscrever. E se você tem interesse no processo de mentoria para o Enem, é só dar uma olhada no link da descrição. E esse projeto de mentoria nasceu muito antes mesmo de eu passar, quando eu era monitor ali da faculdade, era monitor do Doodle, né, atendia estudantes mesmo como se eu já tivesse passado, e isso fez total diferença assim na minha trajetória, e é algo que eu olho com muito carinho e muita satisfação até hoje, beleza? Então, não esquece de curtir, de comentar, de se inscrever e olhar no link da descrição se você quiser um processo de mentoria pro Enem, beleza? É isso, pessoal, tamo junto, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, até amanhã, fui!